Olá, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz Matos, eu sou aluna do Departamento de Administração da UNB, orientada pela professora Patrícia Guarnieri, e hoje vou apresentar o meu PIBIC, que é sobre a análise da percepção dos gestores quanto à economia circular de embalagens plásticas sustentáveis no setor agroalimentar, uma comparação entre Brasil e Alemanha. Então, inicialmente, a gente precisa entender um pouco sobre o que é a economia circular. E a economia circular basicamente prevê um planejamento de produção de bens e serviços, considerando o ciclo de vida completo, desde o estágio inicial até o final. E a gente considera, então, o reaproveitamento e a disposição de resíduos ambientalmente correta quando necessário. Esse modelo surge para tomar aos poucos o lugar de uma economia linear, que não considera as dificuldades de reposição natural dos recursos que a gente utiliza para produzir qualquer tipo de matéria-prima, considerando também o setor agroalimentar. E isso permite que tenha uma sustentabilidade maior dos negócios de diversas áreas de atuação. Entre os países europeus, falando um pouco sobre a comparação de Brasil e Alemanha, a Alemanha pode ser considerada uma das nações pioneiras na implementação dessas iniciativas políticas e diretrizes de economia circular em nível nacional. E por essa razão, o país pode ser uma referência para países como o Brasil, que ainda se encontram em fases iniciais do processo de implementação real das políticas de economia circular. Falando um pouco dos objetivos, o objetivo geral, então, é analisar a percepção dos gestores com relação à economia circular de embalagens plásticas sustentáveis do setor agroalimentar. E os objetivos específicos são identificar a percepção dos gestores em relação à aceitação das embalagens plásticas mais sustentáveis no setor alimentar, mapear qual é a destinação das embalagens utilizadas atualmente no setor agroalimentar e mapear as iniciativas brasileiras e alemãs sobre o uso de embalagens visando a transição da economia e trazer esse comparativo do que pode ser feito no Brasil. Os métodos de pesquisa, então, uma pesquisa aplicada, descritiva e qualitativa, de caráter exploratório, cuja intenção é proporcionar maior familiaridade com o tema, tornando mais explícito, e com procedimentos técnicos que foram adotados a pesquisa documental e bibliográfica, para o levantamento de dados originados de fontes primárias e secundárias, especialmente voltado para a parte da comparação com a Alemanha, e foi utilizado o recurso de entrevistas, a fim de coletar dados de forma exaustiva e detalhada, enriquecendo os resultados do estudo. Falando então dos resultados, 5 gestores foram entrevistados em 3 organizações. Todos eles atuam como gestores há pelo menos 3 anos nas áreas de sustentabilidade ou então de P&D, pesquisa e desenvolvimento. O conceito de economia circular está muito claro e está relacionado ao reaproveitamento inteligente de recursos, com foco na transformação de subprodutos de processos produtivos em matéria-prima para novos produtos. Essa é a concepção de todos eles. 80% dos entrevistados, então 4 entre 5, concordam que a tríade governo, sociedade e empresas privadas são essenciais para a evolução do modelo linear para o modelo circular. E a comparação de práticas entre Alemanha e Brasil apontam para a necessidade de integração entre o governo, a sociedade e as empresas, de forma estratégica e benéfica para todas as partes. Então, a gente percebe nos resultados que muitas vezes não é nem a própria política em si da Alemanha que é muito avançada, mas sim a forma integrada e estratégica como essas 3 coisas se conectam. Existe uma conexão muito profunda entre as vantagens para o governo, que são vantagens para as empresas, que são vantagens para o consumidor. É um ciclo muito bem amarrado, muito bem conectado, e é por isso que ele faz sentido e funciona na Alemanha. E essa dificuldade muito grande que tem no Brasil. Então, quando a gente fala um pouco de considerações finais, a gente percebe que todos os entrevistados apontam que o Estado ocupa a posição de elo mais fraco realmente da atuação voltada à economia circular, porque os mecanismos de incentivo, como incentivo fiscal, que acontecem em outros países, como a Alemanha, por exemplo, para empresas em conformidade, não acontecem no Brasil, ou então de controle, como fiscalização e multas, ainda é muito frouxo. Não é tão pesado quanto deveria ser, e como é em outros países, como, por exemplo, a Alemanha também, para empresas que descumpram a política nacional de resíduos sólidos. Isso não é amplamente difundido. Algumas leis impedem ou dificultam a introdução de práticas de economia circular de embalagens, especialmente quando a gente fala de setor agroalimentar, porque a embalagem primária, secundária e terciária tem tipos de regras e leis diferentes do que pode e não pode ser reutilizado, de qual tipo de material pode ser utilizado, e isso dificulta muito a introdução dessas práticas muitas vezes. Dificulta muito o processo de reaproveitamento e utilização de embalagens reutilizáveis de forma geral, tanto para empresas pequenas quanto para as empresas muito grandes que a gente entrevistou. E ainda se percebe que resta um processo muito longo de adaptação para o Brasil, o que é preocupante, tendo em vista as necessidades urgentes de mudança de modelo de produção, porque o modelo linear é insustentável. As empresas têm buscado mudar isso, o governo tem tido algumas participações e a sociedade tem dado o seu papel de cobrança social, mas ainda assim o processo é muito lento frente à necessidade urgente de mudança de modelo de produção. Muito obrigada por terem assistido a minha apresentação. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail pessoal.
E eu faço parte do Geologs, que é o grupo de pesquisa de economia circular do Departamento de Administração da UNB, e o nosso Instagram é o @geologsUNB.